E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu aproveitar que eu estou no embalo aqui, que as coisas estão fluindo hoje, e deixa eu fazer um monte de conteúdo que eu estou em dívida com vocês. É, esse daqui faz muito tempo que eu não faço conteúdo de BDO, agora talvez vocês entendam um pouco por quê, e eu vou tentar contemplar o máximo de perguntas que vocês fizeram aí nas últimas semanas, mesmo sem eu ter feito conteúdo e mesmo sem jogar da maneira que eu acho que eu deveria estar jogando, eu recebo bastante perguntas e eu vou tentar responder da melhor forma possível. Embora eu esteja jogando bastante, upando bastante, eu não estou com a sensação de estar jogando o jogo, e eu não estou com essa sensação de estar jogando o jogo porque eu não estou explorando mais o jogo, eu não estou fazendo contas, eu não estou descobrindo novos spots, eu não estou fazendo novas quests, eu não estou acompanhando e explorando conteúdo novo, não fiz permuta e não pretendo, pelo menos não por enquanto e por um bom tempo. Então, assim, que espécie de gerador de conteúdo não sabe como é que faz uma carraca, não sabe como é que faz permuta, que espécie de gerador de conteúdo não sabe sobre Drigan como deveria saber. E aí eu vou tentar passar um pouco do histórico meu, da minha conta, principalmente do começo. Coisa que eu já mencionei em outros vídeos no meu canal, mas que eu quero voltar aqui a falar. Por quê? Porque naquele vídeo que eu postei não sei quanto tempo atrás sobre a minha conta exposta, é engraçado porque muitos de vocês me agradeceram, eu tive uma reação muito boa por parte do público, teve bastante visualização e muita gente me agradeceu por ter feito, mas é sempre aqueles 2, 3 comentários, aqui, né, no meio de 200 elogios, é sempre uns 3, 4 comentários ácidos, tóxicos, que fazem a gente desanimar e dar uma freada e dar uma desanimada de gerar conteúdo. E nesse vídeo eu mostrei como que a minha conta funciona, e eu fui contestado por algumas poucas pessoas que disseram que eu estava jogando o jogo de uma maneira muito burra e que eu estava induzindo os jogadores a jogarem da mesma forma burra e improdutiva, como se eu fizesse uma coisa que não desse resultado e eu estivesse induzindo os jogadores a jogar da mesma forma que eu. E se isso aconteceu, de alguma forma, eu quero pedir desculpas para vocês e dizer que essa não foi a intenção. Então, a melhor maneira de eu dizer por que é que eu jogo o meu jogo da maneira que eu jogo, talvez seja contar um pouco dos primórdios dele. Eu jogava muito HOTS, Heroes of the Storm, e aí de repente eu mudei todo o meu trabalho para home office. Então, assim, levei 5 anos para descobrir que é a quarentena que chama o meu estilo de vida. Faz 5 anos que eu trabalho em casa, eu não saio de casa. O meu trabalho ele é bastante dinâmico, mas como ele é cheio de janelas, salvo na parte da noite aqui, hoje eu consigo me reservar alguns espaços que eu consigo passar tempo com a minha família e fazer as coisas que eu preciso fazer, mas eu sempre trabalhei bastante, mas eu sempre tive essas janelas, essas lacunas que me permitiam fazer alguma atividade AFK. Então a life skill do BDO, quando eu vi o quanto ela era rica, o quanto ela era promissora, eu falei, cara, esse jogo é o que eu preciso pra mim, e assim, se realmente dá pra eu viver sem grindar nesse jogo, ótimo. Eu não vou ficar dando uma aula e grindando e assim, apertando um monte de botão no teclado, porque os meus alunos eles merecem respeito e dedicação, mas a life skill é uma coisa que me permitiu trabalhar até mais focado. Porque assim, eu tenho aulas com alunos que são muito fluentes e que me demandam muito, eu tenho que ter um raciocínio muito rápido, eu preciso prestar atenção naquilo que eles estão dizendo e eu preciso reagir de acordo. Então, ao mesmo tempo que eu olho a forma do código, ao mesmo tempo que eu tenho que corrigir o que eles falam de errado, e fazer correções e ensinar para que eles melhorem, eu também eu não posso perder o fio da meada e eu tenho que ficar atento àquele assunto que está acontecendo. Nessas horas eu não posso pensar, eu não posso fazer alguma coisa que demande que eu fique olhando para a tela e fazendo contas e estudando o mercado e vendo o que é que eu tenho oportunidade de comprar ali naquele momento. Então, quanto menos necessidade eu tiver de fazer conta, quanto menos dependência eu tiver de outros jogadores, melhor. Com outros alunos, eu já tenho um ritmo muito mais lento, porque eles estão nos primeiros passos, e aí você tem que dar as ferramentas que ele precisa, pedir para que eles façam construções, e a partir dessas construções você precisa ver se precisa corrigir pronúncia e passar determinadas atividades. Nesses momentos, o que me impede de coletar ao mesmo tempo? Eu percebi que a coleta ela me tornou um professor muito melhor e muito mais focado, com muito mais paciência, para que os alunos dessem os primeiros passos. E aí eu olhava para minha agenda e eu comecei a fazer um desenho
um desenho de como é que eu poderia trabalhar. Então, por exemplo, hoje, se eu vou dar uma aula para o Victor, para a Mari, eu não posso coletar, porque assim, são pessoas que têm um raciocínio extremamente rápido e têm um inglês muito fluido. E eu preciso trabalhar com eles com textos, e aí eu fico uma hora sem sequer olhar para o BDO. Quando eu começo a dar aula para a Cristina, por exemplo, a Cristina, a Tânia também, pessoas muito queridas, eu passo uma atividade e assim, demora, porque você precisa processar, precisa traduzir, precisa fazer a construção da forma. Nessa hora em que eu fico, muitas vezes, eu consigo, nesse momento, fazer coleta ou fazer alguma outra life skill que demande um pouco de atenção, mas eu consigo transparecer muito mais paciência, dedicação e zelo na forma como elas estão formando as frases delas, por exemplo. Então, o objetivo do BDO nunca foi que eu ficasse... primeiro, ganhar dinheiro real, com isso jamais me passou pela cabeça. Sequer monetizei o meu canal e nunca pedi doação, nunca pedi para vocês me darem qualquer contribuição que fosse. A única vez eu recebi uma vez, eu recebi, aliás, presentes eu recebi 3 vezes de vocês que pediram para entrar em contato comigo, me pediram endereço, me mandaram presente, e eu tenho muito carinho por isso. Uma vez eu pedi um pedido de número de conta, e eu recebi uma única doação financeira, e aí depois eu recebi um pedido de vídeo, e eu não fiz esse vídeo, não por falta de consideração e por falta de apreço para a pessoa, mas porque eu achei que se eu fizesse esse vídeo, soaria como trabalho, e eu não quis que o meu canal fosse isso. Então, toda vez em que eu fiz algum vídeo, algum conteúdo, sempre foi para agregar a comunidade mesmo, porque eu percebi que a life skill hoje não mais, mas no começo do jogo, life skill era muito mal explorada. As pessoas não tinham interesse porque elas não viam a possibilidade de se tornarem sustentáveis no jogo explorando esse ramo. E na life skill, ao contrário do que se pensa, quanto mais gente fazendo, melhor. Quanto mais gente fazendo, melhor. E aí eu quis que esse lado ele pudesse ser mais explorado. Por quê? Porque cada um vai gostar de uma coisa, cada um vai vender uma coisa. Quando muita gente começar a fazer muita coisa, aquilo vai cair de preço. Então surgem várias oportunidades para você ir lá e comprar e fazer. Ainda assim, quando eu comecei a desenhar a minha conta, eu falei, como é que eu vou fazer isso o máximo possível independente do mercado? Como que eu faço para que eu não dependa de players e eu consiga sobreviver sem depender de players? Na época em que eu comecei a me apaixonar pela life skill, a gente começou a ter, por exemplo, provas de que o Legacia, desculpa falar abertamente o nome dele, mas afinal de contas se tornou público isso, que o Legacia ele beneficiava a Big Damage e a Versus One com conteúdo antecipado. Numa época em que, assim, tava todo mundo engatinhando ainda, aprendendo a jogar, numa época em que quem vinha do russo vinha com muita vantagem, porque já sabia que tinha que acumular estilhaços de memória, já sabia que tinha que acumular determinados itens, já sabia que não tinha que perder tempo acumulando outros determinados itens, né? Tinha gente quando, logo que abriu média, o cara já estava lá coletando os traços que a gente nem sabia para que era, e nessa época gente de dentro da Red Fox, e assim, existiu e não sabemos se existe hoje mais, só que naquela época existia o cara que ficava falando, não, semana que vem vai vir tal conteúdo, a partir da semana que vem vai fazer isso. Então os amiguinhos dele ali do entorno, logo no começo, eles tinham informação privilegiada e eles conseguiram disparar na frente. Quando eu vi a Big Damage crescendo daquele jeito, quando eu vi a Versus One crescendo daquele jeito, eu falei, PVP morreu pra mim. PVP morreu pra mim, porque não importa o quanto eu me dedique casualmente aqui, isso foi a minha impressão na época, tá? Hoje já é diferente, e é justamente por isso que eu posso falar abertamente aqui, porque já estamos em outros tempos. Mas aí eu falei, primeiro, Versus One e Big Damage são guilds nas quais eu não entraria, e segundo, foi esse primeiro avanço que permitiu que eles ficassem fortes, e ao ficarem fortes e competitivos, eles conseguissem recrutar jogadores que estivessem progredindo muito rapidamente. Então, quando eu vi pessoas das guilds que eu participei se equipando por sorte, se equipando por RNG, ou se equipando por muita dedicação e atendendo aos requisitos dessas guilds, porque elas exigiam muito, porque elas podiam exigir, porque afinal de contas o core delas era muito forte, eu percebi coisas que eu já tinha visto em outros jogos, que a partir de um início desonesto,
desleal, você tinha um fortalecimento muito grande, e os outros com empenho não conseguiam. Naquela época, com as coisas que a gente descobriu que o Legacy estava fazendo e com os núcleos de duas guildas se beneficiando disso, eu teria quitado se não fosse pela life skill. Então eu perdi completamente o interesse de fazer PVP. Fausto, não estou dizendo que não dava e não estou dizendo que gente que descobriu isso desistiu. Não, pouquíssima gente que eu conheço desistiu por conta disso especificamente. Mas eu teria parado se o jogo ele se resumisse a PVP. Quando eu vi o tamanho da life skill do jogo, e o quanto eu poderia ser independente dentro dele, aí eu cruzei com a minha agenda, aquela agenda que eu mostrei para vocês, e falei, tá, eu quero estar aqui no futuro, tipo, daqui 2 anos. Na época não passava pela nossa cabeça que um dia existiria maestrias, mas a gente tinha um indício que do jeito que estava não dava mais. Porque o mapa ele era tão grande, e a capacidade de geração de recursos era tão grande, que o processamento ele simplesmente não dava conta, não dava para você abraçar tudo isso. Então era muito natural que um dia viessem, e quando começaram os rumores de maestria, aí eu quis estar preparado para isso. Dentro desse contexto eu falei, cara, não importa o quanto Silver eu faça, esse jogo é muito ingrato para quem foca em Silver. Esse jogo é absurdamente ingrato para quem foca em Silver. Por quê? Porque você quebra, e as coisas elas perdem valor, e em determinado momento, quando você está muito frustrado com a vida e com o jogo, você vai e roleta, e você perde tudo aquilo que você fez. E aí eu percebi que o BDO ele me permitia, e aí eu já começo a responder a pergunta de algumas pessoas, o BDO ele me permitia essa satisfação que eu tenho de ser acumulador. Não acumulador de silver, necessariamente, mas acumulador de material, que poderia me dar liberdade e flexibilidade para fazer o que eu quisesse em qualquer momento do jogo. Bom, eu então comecei a me dedicar a várias life skills, e aí quando saíram as primeiras tabelas de maestria, e eu olhei aquilo poderia, o que o jogo poderia ser, aí me subiu os olhos e eu falei, tá, é isso que eu quero pro jogo. Né? Eu quero acordar todo dia e falar o que eu tô com vontade de fazer hoje, ir numa determinada aula, deixar processando por bastante tempo ou cozinhando por bastante tempo sem que eu tenha que olhar pro computador ou sequer pescando, e numa aula em que eu tivesse mais tranquilo, poder olhar para as minhas ferramentas e ver o que é que o mercado demanda agora, ou o que é que a minha produção demanda agora, para que eu pudesse coletar livremente aquilo e tranquilamente. E foi o que aconteceu com a minha conta. Eu me dediquei a isso e cá estou. Tudo que eu fiz foi resultado de bastante dedicação e ao longo do tempo. E aí, respondendo a pessoa que me perguntou assim, como é que você tem tanto material? Ora, não tem do Silver. Então, assim, eu abro mão de comprar determinados itens, e de tentar... E eu não enchanto tanto quanto eu poderia, porque sim, eu fico acumulando material. Então, assim, se acontecer um colapso no mercado hoje, e eu não conseguir mais comprar madeira, eu tenho bastante madeira, tipo, conforme eu tinha exposto para vocês. E eu fui muito criticado em relação a isso, do tipo, como se eu estivesse jogando de uma maneira burra, induzindo os jogadores a jogar de uma maneira burra, quando na verdade foi... O que foi pensado e o que foi levado em consideração aqui é como é que eu posso deixar esse jogo o mais autônomo possível, para que eu não tenha que ficar olhando para ele, e para que eu controle, não para que ele controle a minha vida. Então as coisas acontecem dentro de casa, e quando eu recebo uma demanda de nossa, precisamos ir ao hospital, não vá para o hospital agora, precisamos ir para o mercado, ou precisamos atender algum compromisso emergencial, basta que eu saiba quanto tempo esse compromisso vai me levar, e eu vejo que atividade que eu vou deixar fazendo eu ficar, para que depois eu retorne e tranquilamente continue fazendo o que eu estou fazendo. E isso para mim se tornou prioridade XP. Eu falei, ao invés de focar em set, ao invés de focar em... O material vai acabar aqui. Onde estava mesmo? Perdão, gente, eu esqueci. Então, ao invés de focar em set, ao invés de focar em silver, e ao invés de querer enchantar como um louco para ficar à frente de todo mundo no servidor, eu falei, não, se eu me organizar bem, eu vou conseguir ser bem recompensado por essa organização. E aí aquilo que eu estabeleci como meta pessoal minha, para mim, foi ter essas badges aqui.
Tá? Eu não sou o primeiro de culinária, meu servidor tem vários, acho que tem 2 pessoas aí bem à frente de mim. Não sou o primeiro de culinária, acho que tem umas 10 pessoas, pelo menos, mais avançadas do que eu. De alquimia, nem pensar, então, é porque eu estou num servidor muito vazio que eu ganhei essa badge, mas geralmente eu fico em quinto, oitavo e às vezes nem perto disso. Processo eu devo estar em terceiro ou quarto do servidor, talvez. Em comércio eu só tenho uma pessoa, se eu não me engano, que está muito além. Mas geralmente o cara que se dedica muito à culinária, ele está lá disparado em culinária. Geralmente o cara que se dedica à coleta, ele está lá disparado em coleta. Não que ele não faça outras, mas na somatória de todas as life skills, eu sempre tive bastante orgulho disso. O que isso representa? Representa que eu tenho bastante tempo e que eu consigo organizar bem o tempo dentro do jogo. Isso é uma coisa que tem valor para quem? Para mim. E é dessa maneira que você tem que viver a sua vida. Você tem que viver a sua vida descobrindo quais são as coisas que têm valor para você e dedicando tempo àquelas coisas que têm significado para você. Imagina você levar uma vida que você não gosta, fazendo coisas que você não gosta, só porque você precisa mostrar para os outros que você tem uma coisa que para você não tem valor algum. Não sei se vocês estão entendendo. Então, todo vídeo que eu faço, eu tento deixar uma dica assim, de como é que vocês vão jogar o jogo de vocês. E talvez por abrir de maneira tão sincera como é que eu jogo a minha conta, vocês consigam entender o que é que no fundo vocês querem fazer com a de vocês. Porque se você caiu de paraquedas aqui e falaram pra você, cara, você tem que ter todas as armas TET, as armas e o set boss, você tem que ter tudo TET. Aí depois você vai fazer os acessórios, você pode ficar grindando que nem um desgraçado, 14 horas por dia, para bater essa meta. Para quê? Para chegar pro pessoal da sua guild e falar, eu consegui aquilo que vocês falaram que esse jogo aqui era sobre, né? Não, talvez você possa descobrir que você gosta de treinar cavalo, e para você treinar um cavalo você não precisa sequer de um site de PVP. É claro, cada um com aquilo que lhe agrada. Durante um determinado tempo eu gostava muito de ficar matando pessoal no deserto lá de Musa. Quando eu fui uma das primeiras, assim, eu me equipei relativamente rápido em relação à média do server. E eu gostava de uns spots que não eram os high-ends. Então eu me diverti muito, só que chegou uma hora em que eu falei, tá, mas ainda assim eu não posso dizer que eu sou bom no PVP, porque esse overgear faz com que eu esteja numa posição muito cômoda e eu acabo não aprendendo os combos que eu deveria aprender. Somado ao fato de desde sempre a minha agenda ser lotada no final do dia, que são os horários em que eu mais trabalho. Agora eu consegui liberar sexta, mas nem sempre foi assim. Que hora que eu participo de guerra? Então, assim, eu vou participar de guerra contra guilds desonestas, contra as quais eu não tenho interesse de lutar. Então a gente pode criar um núcleo menor em que guilds menores ficam combatendo aqui, mas ainda assim eu não tenho condições, eu não vou participar de uma guerra dando aula. Então, já que eu posso participar somente da guerra de domingo, ou já que eu posso participar somente da guerra de sábado, então melhor que eu não participe em nenhuma. Afinal de contas, quando você vai pra guerra, você perde um tempo precioso que o seu char poderia estar fazendo alguma coisa que te desse XP e eu tive isso daqui como prioridade. Outra coisa que eu percebi ao longo do tempo é que eu já estava conseguindo fazer mais dinheiro do que qualquer recompensa de quest de evento pudesse me dar. Aí você fala, nossa, Fausto, você tá falando groselha aí, porque tem quest que dá um ogro do... Beleza, geralmente você faz um monte de quest e aí você tem a chance de conseguir aquilo. Você faz um monte de quest e você tem a chance. Só que essa quest ela te leva tempo. Ora, se você vai ficar fazendo quest a semana inteira para depois enchantar e ter a chance de conseguir, por exemplo, um ogro do, se eu deixar de fazer a quest e ficar fazendo o meu trabalho aqui, eu consigo levantar silver e eu posso conseguir com esse silver feito durante o tempo que eu economizei ali de fazer quests que às vezes são demoradas, eu posso ter a chance de tentar um ogro desse. E vai que eu passo, né? Vai que eu invisto a grana que eu ganhei naquele tempo em que eu não fiquei fazendo quest e tento enchantar e vai que eu passo. Eu percebi que assim, essas quests eram muito boas para quem estava começando, mas elas não eram tão recompensadoras assim para quem já estava num certo nível avançado. Às vezes eu perdia mais tempo e me frustrava, assim como os boss de rachadura no começo valiam muito a pena, era desperdício você não fazer, e aí depois ele foi dando uma nerfada, não sei como que tá hoje, mas aí eu perdi interesse também. Eu falei, tá, eu vou ficar fazendo boss de rachadura, vou pegar um monte de acessório ruim, vez por outra eu vou pegar um acessório bom, mas se eu continuar fazendo life skill, eu posso tentar enchantar com o dinheiro da life skill e eu posso sair com esse acessório da mesma forma. Tudo isso fez com que o jogo ficasse o quê? Cada vez mais
mais limitado às atividades que eu escolhi fazer. E quais foram as consequências disso? Eu comecei a ficar cada vez mais desatualizado em relação a todos os eventos que tinham. Porque antes, quando saiu o Patch Notes, eu ia lá desesperado. Eu queria saber o que estava acontecendo, onde que ia ter quest, o que eu ia ganhar com elas. Então, quando eu era apaixonado por toda a mudança que acontecia, e eu queria ir lá experimentar, e eu queria contar para vocês a novidade que eu tinha descoberto, naquela época eu era um gerador de conteúdo bom. Hoje eu não sou mais, porque vocês me perguntam da quest da semana passada, da quest do mês passado, daquela quest do... E eu não fiz. E eu não fiz porque eu não quis dedicar tempo à leitura e à pesquisa e à exploração disso. Então vai chegar uma hora que eu vou bater no cap aqui das profissões que eu quero, que eu escolhi como importante, que é processo e culinária, e vou chegar num nível satisfatório e aí eu vou querer ficar mais de roleplay. Hoje eu ainda tiro muita satisfação da otimização do tempo da minha conta. Então, assim, eu tenho pouco tempo de ócio durante o tempo que eu tô logado aqui. Agora eu já esqueci as coisas que eu preciso. O que tá faltando aqui? Eu não lembro. Torta de queijo, talvez. Bom, então tudo isso foi me desanimando cada vez mais. E aí, o que eu comecei a perceber também? Que vocês vinham, porque muita coisa mudou, muita coisa se alterou. E aí vocês chegavam pra mim e perguntavam, Fausto, aquele vídeo de culinária ainda tá valendo? E aí eu falei, cara, não sei. Me fala aí, cara, como que eu começo a culinária do zero? E aí eu comecei a perceber que eu já não lembro mais como que eu comecei a culinária. Então talvez seja um pouco de pretensão da minha parte e até um pouco de arrogância, mas eu não lembro o que é ser novato de culinária, porque já faz um bom tempo que eu tô com um nível relativamente bom. Então você fala, mas aí eu vou pro traje de manos ou eu vou pro traje de bordado. Sinceramente, faz 2 anos que eu não sei o que é, mais de 2 anos que eu não sei o que é começar na culinária, e eu não sei hoje o que é que eu faria e por onde eu começaria. Eu não sei o que valeria mais a pena. Então me fizeram uma quest. Me fizeram uma pergunta específica sobre a essência de licor, porque no meu vídeo, Culinária do Zero, eu falo, faz isso daqui que vai te dar muito XP. Então, se você me perguntar se vale a pena vender, eu não sei, porque depende do que... Depende do que é prioridade para você. Primeiro, tem bastante gente vendendo isso daqui, o preço está até bom, você vai conseguir até um lucro, mas esse lucro é muito pequeno perto das receitas mais avançadas que você pode conseguir. Então, assim, sustentar a sua conta disso daqui, eu não diria. Quando que a essência de licor ela pode ser benéfica para você? Quando você está tão no começo que você não tem recursos para comprar os ingredientes e a sua coleta é pobre, você é fraca e você não consegue coletar tanto quanto você consegue. Imagina se você precisar coletar todos os recursos para poder cozinhar. Você vai cozinhar muito pouco. E se você quiser puxar a culinária, você não vai poder ficar coletando tudo. Então, esse negócio de fazer essência de licor, frango e não sei o que, são coisas que te permitem não perder tempo com a coleta, e aí faz com que você possa só cozinhar. Então no vídeo, lá na época, eu dei algumas dicas do tipo, tenha pedra polida, tem essa pedra polida, tem esse ferro derretido. Você precisa ter algumas tábuas dessa daqui também, e pode pedra negra. Para quê? Para que você tenha uma oficina, e para que essa oficina possa ficar fazendo os fornos para você. Isso é importante. Hoje eu não sei como está o mercado, então talvez eu esteja falando besteira, porque hoje em dia pode ser que tenha gente vivendo disso. Vamos ver. Não. Então muito provavelmente é melhor que você faça os seus mesmo. Então que você faça a coleta para que você consiga bastante fornos, e inicialmente você tem que ver o que você vai priorizar. Você quer lucro imediato ou você prefere ter mais XP? Esses trajes eu uso os dois. Esse daqui ele te dá muita velocidade.
Por quê? Porque o traje de manas ele não faz cair o tempo. Então eu precisei de uma pedra muito rara, muito difícil de conseguir. Eu precisei do traje Pay to Win e do forno e ainda de um elixir aqui para reduzir o tempo. E mesmo assim ele fica em 3 segundos e quase 4 segundos. Isso daqui vai fazer com que ele caia para 1 segundo. Se você conseguir essa roupa aqui mais 4. Então não só ela vai te dar buff de XP, ó, veja que ela dá um buff de XP de 25%, mas ela também reduz o tempo de culinária em 5%. O traje de manos, ele não vai te dar esse buff de XP e ele não vai reduzir o tempo. Então talvez se você quiser dar um gás aí para você upar ao máximo possível, talvez valha a pena. Aí você me pergunta por que vale a pena upar o XP? Porque quanto mais XP você tiver, mais maestria você vai ter. É claro, isso vai depender de um bom set de lab skill também. Mas aí quanto mais você tiver, maior vai ser o nível do que você vai conseguir aqui, percebe? Você vai ter 53% de chance de rodar 10 receitas de uma vez. E talvez mais do que isso, aquilo que é mais impactante para a lucratividade, eu tenho 32% de chance a mais de obter o máximo da produção. Então, você sempre vai flutuar entre 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4. Eu tenho mais probabilidade de conseguir um 4 do que um 1, 2 ou um 3. Tudo bem? Isso também é consequência das maestrias. Isso faz com que você consiga sair da média que é a original de 2.5 por ciclo, e consiga ir mais de 3. Dependendo do seu montante de maestria, você consegue um número muito mais próximo de 4 do que de 2,5, que sempre foi a média que a gente teve aí. Então, se eu fosse começar a culinária do zero hoje, eu começaria com essas receitas baratas, sim, mas eu não venderia, porque uma coisa que você vai perceber é que recurso nunca é o suficiente, nunca é o suficiente, porque vai chegar uma hora, você percebe que eu estou fazendo aqui as receitas de 10 em 10, e que toda vez que eu faço, tipo, vai 80 pães daqui, vai 40 pães desse daqui embora, é isso? Não, 20. Vai 20 pães desse daqui embora, ou vai 10 pratos desse daqui embora. E para você fazer isso, você precisa de muito recurso. Então, a essência de licor que você tem, a hora que você quiser spamar, nunca vai ser demais. Você sempre vai conseguir dar um fim para aquilo. Claro, desde que você consiga também saber onde é que você vai conseguir os outros ingredientes. Agora, para que é que você vai usar tudo isso? E você vai querer fazer as refeições mais avançadas ou você vai querer upar XP com coisa que você pode spamar? O caminho que eu escolhi no começo foi esse monte de frango aqui. Na época que os frangos estavam custando muito barato, eu me enchi deles. Eu cheguei a ter 3 milhões de unidades. Para quê? Para garantir que, caso eu quisesse cozinhar, eu poderia cozinhar. Eu não teria que ficar me preocupando com coleta e não teria que ficar olhando o mercado o tempo inteiro. Então, quanto mais quantidade eu tivesse, mais eu poderia cozinhar durante muito tempo sem me preocupar com isso. Aí você fala, cara, mas você nunca vai conseguir vender tudo isso. Sim, eu investi muito em trabalhadores também e eu sempre almejei que esses trabalhadores eles rodassem a oficina. E aí quanto mais rápido é o ciclo da oficina que você coloca ele para fazer, mais também ele consome. Então, assim, nada é perdido e acumulador sempre. Então, já que eu preciso recarregar uma pedra de alquimia, que eu tenha bastante sangue. Já que eu tenho que fazer muita farinha, que eu tenha bastante cereal. E aí, o tempo que eu dedico a alguma coisa e que inevitavelmente dá lucro, eu sempre tive como hábito na minha conta repor os estoques e aumentar a quantidade de material. Isso fez com que eu me tornasse um cara muito acumulador. Muito acumulador. Isso é como eu jogo a minha conta. E qual a vantagem de ser acumulador? Não importa o que eu quero upar. Então, se eu quiser upar processo, alquimia, culinária, nunca vai me faltar matéria-prima para que eu spame, para que eu faça muito daquela atividade que eu me propus a fazer naquele dia. E acho que isso é que me dá uma certa sensação de liberdade. Não depender do mercado para absorver a minha produção de culinária também me agrada muito.
Então, no vídeo anterior, em que eu falei conta exposta, eu falei, olha, talvez se você começar do zero, fazendo culinária, não te dê tanto lucro. Por quê? Porque eu tenho convicção, eu não paro muito para fazer contas aqui, pequenas, de que o que aumenta muito o lucro aqui é essa chance que eu tenho mais de gritar ao máximo, e a velocidade com que eu consigo produzir isso. E eu falo, cara, será que vale a pena para um cara que não tem a culinária upada, que não tem abundância de recursos, que precisa comprar material no mercado porque ele não tem uma coleta muito forte, será que vale a pena ele fazer será que vale a pena ele ficar fazendo essa caixa guru lá, aquela que você entrega na Imperial? Sinceramente, não sei. Não sei, então eu não sou o melhor gerador de conteúdo e não sou o melhor orientador nesse sentido. Agora, quais são os meus hábitos? Eu preciso sempre ter pelo menos duas oficinas, duas cidades rodando caixas. Então eu sempre preciso ter as madeiras aqui, os metais rodando aqui, e nessas três cidades pelo menos. Porque aí eu consigo uma lucratividade alta pela distância que ela tem, e sem ter trabalho nenhum, e eu fiquei lá processando no momento em que eu não queria fazer nada ativo mesmo. Então, se eu tenho uma aula que me demanda bastante, ou se eu quero dar atenção para a Lana que está batendo ali na porta, se eu quero assistir um vídeo ou escutar um podcast, eu vou deixar ele processando. Por quê? Porque eu não quero ficar tendo que pegar coisa do baú, eu não quero ter que ficar juntando material, eu não quero ter que ficar pegando prato e mandando de uma cidade para outra. O processo, ele me dá muito conforto e faz com que eu mande na minha vida e que eu tenha controle do jogo, e não que o jogo me escravize e que exija que eu faça o que ele quer que eu faça só para ele me dar dinheiro. Então o jogo para mim nunca foi isso. Aí, às vezes, eu vou lá e faço culinária. Quando você vai fazer culinária, o bom é que você já entre para arregaçar mesmo. Então, já que eu vou fazer os pratos, então eu vou fazer, sei lá, como eu fiz aqui, 7 mil de cada unidade. Porque aí, quando você roda, você já roda um monte de receitas e já deixa meio que acumulado. Então, nas cidades que eu frequento, geralmente, então, assim, que você tenha essas refeições para quê? Para que você encaixote e entregue no NPC onde você está. Então, como eu tenho andado muito em Valência, eu tenho deixado umas receitas aqui. E como às vezes eu passo por Heidel e está longe de Valência, então eu deixo uma certa quantidade aqui também. Para quê? Para que todo dia você nunca deixe de entregar o máximo de caixas que você pode entregar. Você sempre fez isso? Não. Quando eu gravei a minha conta exposta, eu estava tão fissurado e tão cegado pelo meu rush de XP, de processo, que eu não estava fazendo culinária. Por quê? Porque a culinária, ela demanda muito tempo. Para você fazer essas refeições todas, você tem que se dedicar um pouco à coleta ou ficar snipando material no mercado, e você tem que cozinhar também. Isso estava me tomando tempo do processo que eu não queria, porque eu queria o pau XP aqui. Agora que eu comecei a cozinhar, eu dei uma desacelerada no meu processo. Por quê? Porque eu já tenho muito material acumulado nas cidades, sem que eu precise ficar processando direto. E aí a minha renda, ela vai se compondo de pequenas coisas que você consegue. Por exemplo, todos os dias eu consigo entregar 204 caixas, vezes 1.1, alguma coisa. Eu sei que eu consigo uns 230 kk todo dia só de encaixotar as refeições lá e entregar para o NPC. E eu sei que a cada semana eu sempre tenho uma nova remessa. Eu diria que, assim, entre a cidade de Heidel, Trent, Árvore e Grana, todo dia vai ter 7.150 caixas de alguma coisa que eu posso entregar lá. Então, que vai me dar alguma coisa entre 900kk e 1.7 bi. E aí, quando eu vou para lá, eu aproveito e levo outros itens de comércio que são fruto da coleta, ou a pesca FK da noite, e são pequenas coisas que vão compondo esse rendimento. Ainda assim, eu me preocupo menos com a rentabilidade
do que com a possibilidade de ir acumulando cada vez mais material e de fazer aquilo que me dá XP. Então, se você me perguntar o que eu prefiro, uma receita que me dê mais XP ou uma receita que me dê mais silver, uma atividade que me dê mais silver e outra atividade que me dê mais XP, eu sempre vou optar pela XP porque foi a prioridade que eu escolhi para minha conta. Então é muita coisa envolvida e tem a ver aquele gosto, aquilo que você gosta de fazer de verdade também, para eu simplesmente chegar e falar, olha, o BDO ele foi feito para ser jogado dessa forma e a Life Skill ela foi feita para ser enxergada e jogada dessa forma. Tem coisa que dá dinheiro pra caramba, só que você vai ter que coletar aquela coisa que dá dinheiro pra caramba num lugar feio. Eu sou uma pessoa que prefiro ganhar menos coletando num lugar que eu acho bonito do que ganhar mais coletando num lugar que eu acho feio e desagradável. Isso é uma coisa de cada um. De cada um. Então o cara que fica coletando lá no pântano, você não acha que ele merece ganhar um pouco mais? Porque tem pouca gente que se dispõe a fazer aquela rotação e ficar o dia inteiro rodando por lá. Que ele ganhe dinheiro. Eu não estou competindo diretamente com ninguém em termos de quem é que consegue mais. Como se ao conseguir mais eu provasse que eu sou um ser humano melhor, um jogador melhor, ou tivesse mais valor por conta disso. Na verdade eu estou sempre fazendo as coisas que me dão mais prazer. E que me custam menos esforço, Então assim, tô cozinhando com a coisa que mais dá lucro, talvez não, mas olha pra mim, eu tô há meia hora aqui fazendo vídeo, gravei aula, gravei vídeos de conteúdo, dei atenção pra família, saí pra jantar, e as coisas fluem, a conta ela vai fluindo de maneira que quando eu olho para esse resultado, para você isso daqui pode ser uma coisa de um retardado sem vida que só joga, mas para mim isso daqui é prova de que eu consegui pegar um jogo que é escravizante e escravizá-lo da minha maneira para que ele rodasse sem que ele dominasse a minha vida em todos os âmbitos dela. Nessas badges aqui eu tenho inúmeras partidas de HOTS jogadas com amigos, inúmeros palavrões falados, inúmeras mensagens trocadas, inúmeros vídeos escutados, inúmeras aulas dadas. Então a minha vida ela fluiu de maneira que eu me orgulho bastante. Eu olho para trás, olho para os últimos 2 anos e meio, quase 3 anos aí, e eu não falo, nossa, perdi 3 anos da minha vida jogando um negócio e eu não fiz mais nada. Não, eu olho para trás e falo, puta merda, que da hora, que 3 anos bem vividos foram esses que eu vivi. E eu tô conseguindo, não que a Lari morra de paixão pelo BDO, mas ainda assim eu consigo conciliar uma vida familiar e com isso daqui que a gente tem e que a gente não consegue largar e que é muito divertido. Eu vou continuar fazendo Life Skill pra sempre? Não sei. Eu posso me enjoar de tudo isso e começar a fazer quest daqui a pouco? Sim, e me agrada essa liberdade. Eu posso enjoar de fazer Life Skill e de repente resolver grindar, resolver fazer permuta que eu nunca fiz. Eu posso resolver de repente ir pro PVP. Essa ideia de que eu sou livre para mudar de rumo a qualquer momento, mas que eu ainda vejo valor e que eu ainda consigo me divertir fazendo isso daqui, é o que me apaixona no BDO. Porque é um jogo que faz com que você sempre queira jogar mais. Sempre queria jogar mais. E qual era o problema do Diablo? Qual era o problema do Hearthstone? Qual era o problema da grande maioria dos outros jogos? Chegava uma hora que você se equipava, e aí quando você se equipava, o que você fazia? Parava e esperava a próxima temporada. Por quê? Porque não tinha mais nada para fazer dentro do jogo. E o BDO ele é um jogo que sempre consegue te recompensar da mesma forma, e que você até sem gear consegue compensar a performance de alguém que tem muito gear mas que não consegue otimizar a sua performance ou seu tempo ou o controle do território ou o controle dos recursos que ele tem. Respondi a pergunta de vocês? Tomara que sim, e assim, espero não desanimar vocês no sentido de que tem muitas perguntas básicas que vocês me fazem que eu não posso responder simplesmente porque eu não tenho acompanhado mais o jogo. Então se você me perguntar o que compensa mais hoje, culinária, coleta ou permuta, não sei te dizer. Não sei te dizer. A culinária e a coleta elas não são concorrentes. Você vai fazer as duas. Aqui você está recuperando energia, aliás a minha já encheu, e aí quando eu coletar eu vou estar juntando material para voltar aqui e cozinhar de novo depois. Agora permuta, desculpa, não consigo oferecer parâmetro para vocês. Uma última dica que eu quero passar para vocês de culinária
tenha sempre um CP sobrando, principalmente agora que você carrega os fornos no armazém de mercado. A gente tem armazém de mercado em que você fica carregando o forninho com você, né? Principalmente agora que a gente pode fazer isso, tenha sempre um CP sobrando para você colocar na casa que você quiser, onde você for. Então, por exemplo, se você está coletando oliva aqui, pimentão aqui e abóbora aqui, e está precisando daqueles legumes fritos para fazer a sua refeição, você, ao invés de ficar mandando recurso, coletando recurso, você pode concentrar tudo num lugar só, ou você pode ir cozinhar no lugar onde você sempre acumula. Então, se você resolveu coletar carne num lugar em que você manda para uma cidadezinha que tem um armazém lá, por que não já cozinhar tudo que você precisa e que usa carne ali, e jogar os pratos no armazém de mercado? Você otimiza a forma como você está usando seus armazéns. Isso pode ser de grande valor. Fora isso, acho que eu não tenho muito mais a dizer e não tenho muitas dicas para dar. E aí, para vocês que ficam me dizendo que eu falho por não jogar conteúdo de BDO no canal, eu prefiro. Eu prefiro. Tem uma frase do Legião Urbana, aquela banda lá, né? E ele fala das pessoas que falam demais por não ter nada a dizer. Eu prefiro não fazer vídeo do que fazer um vídeo sem conteúdo, sem ter mensagem nenhuma para passar. E aí, quando eu tiver alguma coisa interessante, aí eu venho e faço, e venho e jogo. Talvez o conteúdo escasso ele esteja escasso porque simplesmente eu não estou aprendendo coisas novas, mas sempre que eu aprendo alguma coisa nova eu venho correndo porque eu gosto de compartilhar conhecimento. Acho que quanto mais pessoas empolgadas com o jogo a gente tiver, mais longe ele vai. Quanto mais longe ele for, mais a gente vai poder usufruir dele. Bom, espero que tenha sido útil e até a próxima.